Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Tô aqui para falar da situação do Comercial, que não tem nada. Antes, porém, peço para você se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, desce o dedo no like. Toda vez que tiver conteúdo, as transmissões, você vai ficar sabendo aqui no canal da Rádio Futebol na Canela. O Comercial empatou com o Maracaju por 1-1. Jogo nesta segunda-feira no Jacques da Luz. Todo mundo já sabe o que eu falei rapidamente, pós-jogo, do que o Everton Prates fez com a partida. Ele destruiu o jogo. Ele acabou com o segundo tempo. Acabou sozinho, ele com as duas mãos, ele destruiu o jogo. Lamentavelmente. Mas o resultado não passa pela arbitragem péssima do Everton Prates, que foi o pior em campo. Ele não contaminou o resultado. Mas ele não tem condição de continuar apitando. Ele não tem condição de continuar apitando. É preciso ser afastado imediatamente, porque o Lucas Paulista era para ter saído de Camburão. E ele não deu cartão vermelho direto para o jogador do Maracaju, que poderia ter quebrado a perna do Jefinho. Poderia ter quebrado a perna do Jefinho. Questão do cartão do Fernando, a nossa equipe divergiu de opinião. Quando a divergência, eu vou isentar o árbitro, poderia dar, poderia não dar. Agora, 15 cartões na contagem do Lucas Nepomuceno, sendo 13 amarelos e 2 vermelhos, é um descontrole absoluto. Descontrole emocional isso. O árbitro não tem controle emocional e sai amarelando. Por reclamação, por qualquer motivo, menos pelo motivo que tem que dar cartão, que é a agressão. A agressão ele permite. Então o seu Everton Prates precisa ser afastado e não pode mais trabalhar na Série B. Ele não pode mais trabalhar na Série B. Porque ele foi conivente com uma agressão que poderia ter gerado fratura. Dito isso, Everton Prates o pior em campo. Tem que ser afastado, ok? Ponto pacífico e não influenciou no estado do jogo. Cara, o Comercial não tem nada. Nada. E desde o primeiro jogo, aliás, desde antes de começar, eu, TLF, opinei, e a minha opinião não é da rádio, para ficar claro, que eu não teria trazido o Batizuco. Sabatini não quis ser treinador. Uma escolha do Sabatini devido à sua vida. Tá tudo certo. Trouxeram o Batizuco. Baseado em quê, eu não sei. Só se foi baseado no trabalho dele de 10 anos atrás, quase, no Comercial. A gente olha pro campo, não vê nada. Aí você olha para os 4 gols que o Comercial fez no campeonato. O primeiro, falta no goleiro que o Augusto Ortega não deu. O segundo, a saída errada do zagueiro do Taverópolis, dado o gol pro Bacas, semana passada. O terceiro, o Rocha, ex-técnico do Taverópolis, que foi demitido ontem, ele bagunça tanto o time, tira jogador de posição e improvisa, que o Comercial constrói uma jogada pelo lado e o jogo já estava 2-0. Faz o terceiro. E ontem, se o Breno não falha, uma falha clamorosa do goleiro do Maracaju, não tem gol. O Breno fez uma defesa num chute de falta de fora da área no começo do jogo. O que mais o Breno fez? Só saiu em cruzamento. É um time acéfalo. Aí você tem um esquema com 3 zagueiros. Mais uma vez, ele coloca 3 zagueiros. Quando você vê o jogo, o Toninho não jogou, entrou o André Funé. O Torres não é o poste. Não foi o poste. Você não tinha jogador de corredor. O terceiro zagueiro ficou inútil. E ele não muda a hora nenhuma. Aí você perde o Fernando expulso, pelo segundo amarelo. É o princípio básico. Eu acredito que até quem faz o curso do Tavares de treinador sabe isso. Se tem um jogador expulso, o que você faz? 2 linhas de 4. Porque se você continuar com o terceiro zagueiro, você vai ficar com 2 a menos. Não tem necessidade de você ter o líbero. Ele não muda. Aí ele começa a fazer mudanças sem nexo algum. Ele tira o Tavinho para pôr o Gabriel Paraguai, que é lateral de ofício, e ele põe no meio. Aí depois ele tira o Jefinho para pôr o Abner. Por último, tirou o Jefinho no final. Tirou o Bacas para pôr o Abner, Tirou o Bacas para pôr o Abner. Depois, no final, ele tira o Jefinho para pôr o Lukaku. Cara, fez 3 alterações, tendo 5.
e não desmontou a linha com 3 zagueiros. Por que razão? O Maracaju, ele treina, segundo informações que chegam de Maracaju, de fontes que a gente tem lá, depois das 5 da tarde, todo dia. Todo dia. E o comercial, a diretoria inábil, incompetente do comercial, para atender um capricho da Federação de Futebol, ela aceita porque ela não manda nada, porque ela não correu atrás de um laudo de estádio. O Marlon é um banana. Marlon Brandt é um banana que depende da federação para tudo, como todos os presidentes de clube no MS dependem. O Marlon Banana Brandt aceitou jogar contra um time que só treina à noite. Será que não tem uma pessoa com cognitivo aí para falar, olha, federação, a gente pode até jogar à noite, numa segunda, mas não contra o time que só treina à noite. Porque nós temos que ter a vantagem, pelo menos física, de jogar no calor que estava em Campo Grande. Dias e dias e dias, 35, 37, 35, 37. E os caras me colocam o jogo à noite, contra um time que só treina à noite. Aí, uma coisa que, cara, pra mim é inaceitável. E o que escancara o péssimo trabalho do Batizou. O péssimo trabalho. E aí não adianta ter curso CBF. Eu tô cansado de ver perfil de treinador, licença A, licença B, licença C. Serve pra quê quando você pega um time que só treina à noite, o técnico faz uma alteração e te destrói. Dobra você, coloca no bolso. Quando o comercial ficou com 10, momentaneamente foi o melhor momento comercial do jogo. O início do segundo tempo, os 10 minutos iniciais do segundo tempo. Quando o Adriano Vasquez já foi campeão da Série B pelo Maracaju, já subiu o Maracaju uma segunda vez, tirando o Operário. É um técnico que não estava trabalhando como treinador, é da cidade, boleiro, mas conhece. Ele conhece. Cara, ele coloca o William, ele coloca o Batizou no bolso, que não consegue fazer nada. Para que serve curso da CBF se você não consegue entender o jogo que o teu adversário está fazendo? Para que serve? O teu adversário treina só depois das 5 da tarde. Tem um monte de gente envolvida em outros trabalhos. Não tem condição de treinar em outro horário. O treinador estava parado, é da cidade. Aí, eu tenho licença A, licença B, licença C da CBF. Aí o cara faz uma alteração e destrói. Toma para si de novo o controle do jogo e destrói. Pega as licenças do Batizou e rasga na cara de todo mundo, e o Batizou passivo, inútil, não consegue fazer nada. Não consegue mudar a cara do jogo, não consegue mudar a dinâmica da partida. Então, para que servem essas licenças da CBF? Para nada. Dizer que tem licença CBF serve para quê? Quando você precisa ver na prática execuções. O jogo é reflexo do que se treina. Será que ninguém... Ô Sabatini, você não tá vendo que não tem nada esse time? Ô Marlon, você não tá vendo que não tá tendo nada esse time? Vocês não estão vendo o reflexo dos jogos? Que a vitória contra o Taverópolis foi graças à arbitragem ruim do Ortega e à entrega do zagueiro no segundo gol? O time não melhora, o time não tem uma ideia de jogo, o time não tem ideia de construção, o time não tem um tiro do adversário. O tempo vai passando durante os jogos, o adversário encaixota o comercial. O comercial é engolido taticamente. Para mim o problema não é nem técnico dos jogadores. O problema é de comissão técnica. Comissão técnica. Não consegue montar um time minimamente com uma ideia. Uma ideia. Dos 4 gols, 3 ganhos. 1 dado pela arbitragem, 2 em falhas do adversário. O seu Matheus Sabatini, que é o gerente de futebol, ele tem que sentar e bater na mesa com o Batizou. Para onde nós vamos aqui? 2 jogos como mandante, 2 pontos. Para onde nós vamos aqui? 6 jogos em casa. A federação está fazendo de tudo para o comercial subir, escancaradamente. O Petralas falou, Marlon, se você não subir agora, fecha 6 jogos seguidos em casa e na última rodada vai pegar o São Gabriel em campo neutro. Cara, nunca o Cesário beneficiou alguém como o Petralas está beneficiando o comercial. Nunca. É escancarado o favorecimento para o comercial subir. Só que tem que jogar futebol. E aí não consegue. Porque a comissão técnica não faz um bom trabalho.
E aí a péssima atuação do Everton Prats, que foi péssimo, foi uma desgraça de arbitragem, ela precisa ser tratada de maneira secundária. Porque senão a coletividade comercialina vai querer mentir pro torcedor que o que aconteceu ontem, o resultado é culpa da arbitragem do Everton, e não é. Não é. A culpa é da comissão técnica, que não está trabalhando do jeito que precisa. O jogo inteiro, a gente vendo o que estava acontecendo e o técnico não conseguindo fazer o básico. O básico. Cara, com 15 minutos já deu para ver que não tinha poste, que não tinha necessidade de 3 zagueiros. O treinador não mexe. Aí quando ele mexe errado. Tá com um homem a menos e mantém 3 zagueiros. Não dá. Não dá. Esse time não vai subir. Esse time tá escancaradamente mostrando que não vai subir. Vergonhosamente, ele não vai subir. Porque o trabalho é mal feito. O trabalho é mal feito. A palavra é essa. Ninguém está dizendo aqui que o Batizocco é um FDP, que o Batizocco é isso, que o Batizocco é... Não, o trabalho da comissão técnica é mal feito. Todo mundo está vendo isso. Que o time não evolui em nada. Não há crescente. Embora os jogadores sejam interessantes. Dê para fazer mais. O técnico vai conseguir fazer mais? 4 rodadas, semana cheia para trabalhar. A gente não vê essa evolução em campo. E se não abrir o olho, perde em casa do São Gabriel. Se não abrir o olho, vai acontecer uma tragédia de no 4º jogo em casa perder do São Gabriel. Ou seja, você fez 3 jogos em casa. Era para ter 9 pontos. Fez 5. Fez 5. O Comercial é pior que o Maracaju. O Comercial é pior que o Bataguaçu. O Comercial é pior que o Aquidauana. Que o São Gabriel, eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Que o Taverópolis ser pior que o Taverópolis é impossível, né? É impossível. Mas se deixarem continuar o que está acontecendo, vai ficar pior. Vai ficar pior. Então o Matheus Sabatini tem que sentar com o Batizocco e eles têm que dar um rumo pro clube. Tem que dar um rumo pro clube. O que aconteceu ontem no jogo é inaceitável. O Batizocco destruiu o Comercial como o Everton Prats destruiu o jogo. Não dá para você ser tão passivo, tão incapaz e tão impotente de mudar o cenário da partida diante do adversário que só treina à noite. Se o Maracaju tivesse melhores condições, certamente venceria o jogo. Porque teve, durante um certo tempo, o segundo tempo todo, um homem a mais. Deveria ter insistido para virar o jogo. E durante 5 a 10 minutos, 2 a mais. E não passou perto também de virar o jogo. Não é que o Maracaju é o suprassumo. Não. Não é o suprassumo. Se fosse, certamente, o Comercial teria perdido o jogo. Então, a água bateu na bunda. Alguma coisa precisa ser feita. Senão, vai ficar mais um ano na segunda divisão, com toda a estrutura dentro das condições que o Comercial hoje tem para oferecer. Curta, compartilhe e se inscreva no canal aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.